Você sabia que o Oreo é igual desde 1912? Esses biscoitos favoritos, com seu icônico design preto e branco, têm uma história fascinante que dura mais de um século. Quando o Oreo apareceu pela primeira vez em Nova York, foi uma verdadeira revolução. A combinação de um biscoito de chocolate escuro e um recheio cremoso doce. Surpreendentemente, o Oreo quase não mudou desde então. O design clássico, com letras em relevo e padrões elaborados, permanece o mesmo, despertando nostalgia em quem ama. Cada mergulho no leite se tornou parte da cultura americana, seja no leite ou em sobremesas. Essa consistência ajudou o Oreo a se tornar um dos biscoitos mais vendidos do mundo. Então, da próxima vez que você saborear um Oreo, lembre-se de que está degustando um pedaço da história que encanta os amantes de biscoitos há mais de 100 anos. Flutua como uma pena. Será que Saturno é tão leve? Saturno, a magnífica joia do nosso sistema solar, tem uma densidade surpreendentemente baixa, de apenas 0,687 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que ele é tão leve que poderia flutuar se você encontrasse uma banheira grande o suficiente. O planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que lhe confere uma aparência fofinha. Imagine uma enorme bola de gás flutuando no espaço. A temperatura em sua superfície cai para cerca de 195 graus Celsius, semelhante à temperatura do nitrogênio líquido, criando um ambiente congelante onde ninguém conseguiria sobreviver. Essas características fascinantes de Saturno nos ajudam a entender os gigantes gasosos em geral, mostrando como suas propriedades físicas e químicas são diferentes das planetas rochosos, como a Terra. As nuvens em espiral e os deslumbrantes anéis de Saturno tornam-no uma visão impressionante, mas é essa leveza e sua aparência congelante que revelam as maravilhas que aguardam para serem descobertas em nosso vizinho cósmico. O que mais podemos aprender com um gigante celestial como esse? Difícil de acreditar, mas eles foram colegas de cela. Jordan Belfort, conhecido como o Lobo de Wall Street, teve uma vida agitada, cheia de escândalos no mercado financeiro, e dividiu a cela com Tommy Chong, um comediante famoso por seus filmes sobre Cheech e Chong. Essa dupla improvável acabou na mesma prisão, cada um por motivos diferentes. Belfort foi condenado por fraude e manipulação no mercado de ações, enquanto Chong enfrentou problemas legais devido ao seu negócio de venda de bongs. Apesar de virem de mundos completamente diferentes, um corretor e o outro uma lenda da comédia sobre drogas, o tempo que passaram juntos rendeu muitas histórias interessantes. Imagine do que eles poderiam conversar. É um lembrete vívido de que a vida pode levar a conexões inesperadas, misturando comédia e escândalos financeiros de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Você sabia que Ártemis quebrou os papéis tradicionais na mitologia? Ártemis, irmã gêmea de Apolo, não é apenas uma deusa. Ela é uma figura poderosa que representa a caça, os animais selvagens e a beleza da natureza. Ao contrário de muitos outros deuses que seguiam normas sociais, Ártemis escolheu seu próprio caminho. Ela preferiu uma vida de independência, vagando livremente pelas florestas com suas ninfas, em vez de se casar de forma tradicional. Essa escolha a tornou um símbolo de força e autonomia feminina nas antigas histórias. Com seu arco e flechas em mãos, ela defendia ferozmente seus domínios, ressaltando a importância da preservação da vida selvagem e de seus habitantes. Ao abraçar seu espírito selvagem e rejeitar as expectativas impostas às mulheres, Ártemis nos inspira a celebrar nossa individualidade e a respeitar o mundo natural ao nosso redor. Não é incrível como uma deusa antiga ainda ressoa com as ideias modernas de liberdade e força? Você sabia que o chocolate era embrulhado em papel alumínio? Em 1910, a empresa suíça Alkin apresentou o papel alumínio como material de embalagem, usando-o inicialmente para envolver o delicioso chocolate. Essa abordagem inovadora aproveitou as propriedades únicas do alumínio, como flexibilidade e capacidade de bloquear a luz, tornando-o ideal para proteger os produtos. Ao contrário do papel e de outras embalagens, o papel alumínio mantém a frescura, evitando a entrada de luz, umidade e ar. Quando as pessoas descobriram esse material incrível, sua popularidade cresceu rapidamente e logo se tornou indispensável nas cozinhas do mundo todo. Hoje, seja para cobrir sobras de comida ou para criar uma mesa festiva com pratos bem embrulhados, o papel alumínio é um item essencial em cada lar. É surpreendente que essa simples camada metálica tenha começado sua trajetória envolvendo barras de chocolate. Quem diria que algo tão comum tem um começo tão doce?
Fevereiro é especial porque é o único mês que pode não ter lua cheia. Isso acontece porque em um ano comum, fevereiro tem 28 dias, e em um ano bissexto, 29. A lua cheia aparece a cada 29,5 dias. Então, se fevereiro tem apenas 28 dias, o mês pode passar sem uma lua cheia. Nos anos em que há lua cheia em fevereiro, ela geralmente brilha intensamente no céu, na noite do dia 29, trazendo um pouco de magia aos anos bissextos. Curiosamente, em alguns anos, podemos passar da lua cheia em janeiro diretamente para a lua cheia em março, pulando fevereiro. A última vez que fevereiro não teve lua cheia foi em 2018, e a próxima vez que isso acontecer será em 2037. Essa característica celestial nos lembra como nosso calendário interage com a natureza, mostrando que até mesmo em um ciclo lunar previsível podem ocorrer surpresas. É verdade que o gelo se transforma em um hotel. Todo inverno, o encantador Esse Hotel na Suécia, em Jukkasjärvi, surge do congelamento, cativando visitantes com sua impressionante construção de gelo e neve. Localizado logo acima do Círculo Ártico, este incrível hotel é feito com cerca de 5.000 toneladas de gelo retiradas do rio Torne, próximo dali. Artesãos habilidosos dedicam seu talento para criar quartos requintados, esculturas deslumbrantes e até um bar de gelo, onde a criatividade não tem limites. A cada ano, o design muda, oferecendo aos hóspedes algo novo e extraordinário. De suítes temáticas únicas adornadas com obras de arte em gelo, a corredores iluminados que brilham como as luzes do norte. Mas ficar no Ice Hotel não é apenas admirar as obras de arte, é uma experiência emocionante. Os hóspedes podem aproveitar a maravilha do inverno com atividades como passeios de trenó puxado por cães, motoneve ou relaxando em uma sauna quente após um dia no ar gelado. Quando a primavera se aproxima, o hotel derrete e volta para o rio, garantindo que cada visita seja uma aventura verdadeiramente única. Imagine isso, se aconchegar em um saco de dormir em uma cama de gelo. Quantos lugares oferecem essa sensação emocionante? Poucos sabem, mas Dwayne Johnson ama tequila. Em 2020, o famoso ator e ex-lutador, conhecido como A Rocha, deu um passo ousado no mundo das bebidas alcoólicas ao lançar sua própria marca de tequila, Teremana Tequila. Não é apenas um projeto paralelo. Para Johnson, é uma verdadeira paixão e ele se orgulha de seu legado e da arte de fazer tequila. O nome Teremana significa espírito da terra e reflete seu compromisso com qualidade e autenticidade. Ele trabalhou em estreita colaboração com mestres destiladores no México para criar uma tequila suave e rica que se destaca em um mercado saturado. Focando na sustentabilidade e no apoio às comunidades locais, a Teremana busca ajudar agricultores e produtores locais. Johnson frequentemente compartilha suas experiências e visão da marca nas redes sociais, convidando os fãs a experimentá-la com ele. Com seu sabor único e a personalidade carismática do fundador, a Teremana Tequila rapidamente ganhou popularidade entre os amantes de tequila. Você já experimentou? Vamos descobrir a verdade sobre seus átomos. Pode te surpreender saber que 98% dos átomos que formam seu corpo são substituídos a cada ano. Isso mesmo. Nossos corpos estão em um estado notável de mudança, se renovando continuamente. Essa troca de átomos acontece em diferentes ritmos, dependendo do tipo de célula. Por exemplo, as células da pele se regeneram rapidamente, geralmente a cada poucas semanas, enquanto as células ósseas podem levar vários anos para se substituir completamente. Esse processo é vital para curar feridas, facilitar o crescimento e manter nossa saúde geral. Os átomos que constroem nossos corpos vêm dos alimentos que consumimos e do ar que respiramos. Cada vez que comemos ou respiramos, participamos da criação de novas células. Assim, embora nos sintamos a mesma pessoa ano após ano, os blocos de construção de nossos corpos estão em constante transformação. Em apenas um ano, a maioria dos átomos que antes formavam seu coração, cérebro e músculos terá mudado. É impressionante perceber que evoluímos não apenas em nossos pensamentos e sentimentos, mas também em nível atômico, tornando-nos seres dinâmicos. Que incrível é isso! Vamos revelar a verdade sobre as cabras como herbívoras. As cabras não são apenas fofas e amigáveis, mas também incríveis controladoras naturais de ervas daninhas. Esses animais inteligentes podem comer plantas resistentes, como era venenosa e carvalho venenoso, sem se machucar. Essa habilidade única as torna indispensáveis para os agricultores,
que buscam maneiras ecológicas de cuidar de suas terras. Em vez de usar herbicidas químicos que podem prejudicar o meio ambiente, muitos agricultores recorrem às cabras para manter seus campos em ordem. Esses animais resistentes conseguem acessar locais de difícil alcance, onde máquinas não conseguem chegar, tornando-os ideais para lidar com áreas cobertas de vegetação. Além disso, elas se alimentam de uma variedade de plantas, ajudando a manter a biodiversidade. À medida que os agricultores adotam práticas sustentáveis, a popularidade do uso de cabras para controle de ervas daninhas cresce, criando uma situação vantajosa para a natureza e a agricultura. Quem diria que seres tão simples poderiam fazer uma diferença tão grande? Vamos descobrir a verdade sobre os bondes de São Francisco. Esses famosos bondes não são apenas um meio de transporte pela cidade. Eles fazem parte da história viva. Criados no final do século XIX, tornaram-se um símbolo do charme e da criatividade da cidade. Subindo as íngremes colinas de São Francisco, esses vagões de madeira oferecem uma experiência única, revelando aos passageiros vistas deslumbrantes da Bahia e da famosa Ponte Golden Gate. Os bondes funcionam graças a um complexo sistema de cabos subterrâneos que são puxados por potentes motores. Isso significa que os passageiros podem desfrutar de uma viagem suave, enquanto os vagões sobem e descem graciosamente pelas ruas íngremes da cidade. Além de sua função prática, esses bondes são reconhecidos como um marco histórico nacional, atraindo turistas de todo o mundo. Você já andou em uma dessas máquinas fascinantes? Você sabia sobre o misterioso Clube 27? Este clube é formado por músicos lendários, como Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix, que todos faleceram aos 27 anos. Essa coincidência assombrosa tem intrigado fãs e pesquisadores por décadas. Cada um desses artistas deixou uma marca inesquecível na música. Cobain se tornou a voz de uma geração com o Nirvana. Morrison revolucionou o rock com o The Doors. E Hendrix trouxe um som completamente novo para a guitarra. Suas mortes precoces, frequentemente ligadas à luta contra a fama, dependências e depressão, geram especulações sobre o que os conecta além da música. Alguns veem isso como uma maldição, enquanto outros enxergam um trágico lembrete da pressão enfrentada por jovens artistas. As histórias do Clube 27 continuam a inspirar documentários, livros e discussões, chamando a atenção para a saúde mental na arte. Existe uma mensagem oculta por trás de seus destinos semelhantes? Talvez essa pergunta mantenha vivo o legado desses músicos, lembrando-nos da importância de valorizar sua contribuição enquanto refletimos sobre as dificuldades que enfrentaram. Você já se perguntou por que os saques no tênis de mesa devem ser altos? Em partidas oficiais de tênis de mesa, os jogadores precisam lançar a bola a uma altura mínima de 16 centímetros, ou cerca de 6 polegadas, antes de golpeá-la. Essa regra é importante para garantir um jogo justo. Ao exigir que os jogadores lancem a bola suficientemente alto, ela proporciona aos adversários uma boa visibilidade durante o saque, dando a eles uma chance justa de reagir. Isso não só torna o jogo mais emocionante, mas também evita saques traiçoeiros que podem pegar os oponentes de surpresa. A regra cria um equilíbrio entre habilidade e estratégia, tornando cada saque um teste de técnica e timing. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida emocionante, preste atenção nos saques. Essa é uma parte do que torna o tênis de mesa tão envolvente e competitivo. Além disso, não é interessante como essas pequenas regras moldam nossa experiência com os esportes que amamos? Acredite ou não, o termo footage tem uma origem interessante. Esse termo surgiu nos primeiros dias do cinema, quando o filme era medido em pés. Em termos simples, cada pé de filme continha cerca de 16 quadros. Essa medida prática facilitava a discussão e o cálculo do comprimento dos filmes. Hoje, mesmo com a transição para a era digital, esse termo ainda é usado em conversas sobre conteúdo em vídeo. É surpreendente como uma palavra ligada à natureza física do filme se manteve, conectando as eras analógica e digital. Quando você assiste a um filme ou vídeo online, o conceito de footage ainda é relevante, nos lembrando dos dias pioneiros do cinema. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre footage, saberá sobre seu significado histórico e como ele reflete a evolução da narrativa através de imagens em movimento. É um ótimo exemplo de como a linguagem evolui, mas continua ligada às suas raízes, não é mesmo? Experimente 3D como nunca antes, sem óculos. A Sony deu um grande passo nas tecnologias visuais ao desenvolver um incrível display 3D sem óculos.
Imagine assistir seus filmes favoritos ou jogar videogames com imagens tridimensionais vibrantes que parecem saltar da tela. Tudo isso sem precisar de óculos especiais. Essa inovação utiliza uma tecnologia de paralaxe avançada para criar uma experiência verdadeiramente imersiva que parece real. Agora, os usuários podem facilmente assistir a conteúdo 3D de diferentes ângulos, pois o display se ajusta à sua posição. Seja desfrutando de filmes de animação ou explorando mundos virtuais, o resultado é uma clareza e profundidade impressionantes que o envolvem na ação. Este dispositivo representa uma mudança significativa na forma como interagimos com mídias visuais, tornando-as mais acessíveis e agradáveis para todos. Será que o futuro do entretenimento mudará com o display da Sony sem óculos? Prepare-se para se surpreender com o que a tecnologia tem a oferecer. Você ficará surpreso ao saber que 10 milhões de filipinos vivem no exterior. Esse número impressionante representa cerca de 10% da população total das Filipinas. Uma parte significativa desses emigrantes, quase 4 milhões, escolheu o Sicarasat Quechua como seu lar. Esse fenômeno, frequentemente chamado de diáspora filipina, tem raízes históricas profundas, pois muitos filipinos buscam melhores oportunidades de trabalho, educação e vida fora de sua terra natal. Essas pessoas contribuem para diversas áreas, enriquecendo culturas ao redor do mundo. Elas também mantêm laços fortes com suas famílias em casa, enviando dinheiro que fortalece significativamente a economia das Filipinas. A conexão entre filipinos no exterior e sua terra natal destaca um aspecto único da migração global. Não é incrível como as pessoas buscam uma vida melhor, preservando sua identidade cultural? Darwin realmente moldou a evolução? De 1838 a 1841, Charles Darwin se dedicou intensamente à pesquisa e reflexão em Londres, o que o levou a desenvolver uma teoria revolucionária sobre a evolução. Durante esses anos, ele estudou a natureza com atenção e coletou muitos dados sobre diferentes espécies. Suas observações aguçadas, junto com a experiência da viagem no HMS Beagle, o ajudaram a começar a conectar os fatos sobre como as espécies se adaptam e mudam ao longo do tempo. As ideias de Darwin desafiaram as crenças comuns de sua época, sugerindo que toda a vida está interligada através do processo de seleção natural. Imagine o impacto de ideias que surgiram de horas de pesquisa e reflexão. Esse período transformador não apenas influenciou o trabalho de Darwin, mas também mudou radicalmente nossa compreensão da vida na Terra. Hoje, sua teoria continua sendo a base da biologia, explicando a diversidade da vida e os mecanismos da evolução. É surpreendente pensar como alguns anos de reflexão focada em uma cidade deram início a uma revolução científica que ainda molda nossa compreensão da natureza. Você consegue imaginar um mundo sem as ideias de Darwin? Vamos desvendar a verdade sobre a lâmpada de Thomas Edison. Muitos acreditam que Edison foi o único inventor da lâmpada, mas, na verdade, a história é um pouco mais complexa. Embora ele tenha melhorado significativamente seu design em 1879, o caminho para a iluminação elétrica começou muito antes. Por exemplo, em 1802, o cientista britânico Humphrey Davy criou a primeira lâmpada de arco elétrico, abrindo caminho para futuros inventores. Outros pioneiros como Warren de la Rue e Joseph Swan também experimentaram com lâmpadas primitivas. A habilidade de Edison não foi inventar a lâmpada, mas torná-la mais durável e confiável para o uso diário. Suas inovações tornaram a iluminação elétrica prática, permitindo que casas e ruas brilhassem. Portanto, embora o nome de Edison seja frequentemente lembrado com admiração, é importante reconhecer muitos outros que pavimentaram o caminho para a iluminação moderna. Você adivinha o que realmente move a cultura das celebridades na Roma Antiga? Os gladiadores eram extremamente populares na Roma Antiga, como as celebridades de hoje. Esses valentes guerreiros não apenas entretinham as multidões com batalhas épicas, mas também promoviam produtos, se tornando os primeiros influenciadores. Imagine crianças romanas brincando com pequenas estatuetas de barro, imitando seus gladiadores favoritos e recriando emocionantes combates. Fora da arena, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco incrível, e as mulheres começaram a usá-lo em seus rituais de beleza. Pense nisso. As damas romanas acreditavam que uma gota do suor desse guerreiro destemido aumentaria sua atração. A paixão pelos gladiadores mostra o quão interligadas estavam a cultura das celebridades e a vida cotidiana naquela época. Assim como seguimos nossas estrelas favoritas hoje, os romanos antigos adoravam esses lutadores, transformando as arenas em espetáculos que cativavam o público e criavam tendências.
gladiadores não eram apenas lutadores, eram símbolos de força, coragem e atração. Então, será que a influência da cultura das celebridades remonta a milênios atrás? Por que a vespa xenomorfa assusta os cientistas? Este inseto assustador, avistado pela primeira vez na Austrália, tem um ciclo de vida que parece um enredo de filme de terror. A vespa xenomorfa é uma espécie parasita, conhecida por sua estratégia reprodutiva chocante. As fêmeas depositam ovos em lagartas desavisadas, transformando esses anfitriões ativos em incubadoras vivas. À medida que as larvas se desenvolvem, elas se alimentam por dentro, esgotando lentamente a vida da lagarta. Quando finalmente amadurecem, as larvas saem, resultando na morte da lagarta. Esse processo horrível demonstra métodos de sobrevivência assustadores na natureza e reflete perfeitamente a criatura icônica do xenomorfo da série Alien, que cativa o público com seu comportamento ameaçador. Ao estudar essas vespas, os cientistas obtêm insights sobre adaptações evolutivas extremas que permitem que alguns seres sobrevivam em condições adversas. Quanto mais podemos aprender sobre o lado sombrio da natureza. Os porcos precisam de sombra, assim como nós. Você sabia que os porcos, especialmente os fofos e rosados, podem se queimar ao sol? Assim como os humanos, eles correm risco se expostos ao sol por muito tempo. A pele deles é sensível e queima facilmente, o que pode causar desconforto e problemas de saúde. Por isso, é importante que os donos de porcos garantam sombra e abrigo adequados. Na natureza, os porcos costumam se esconder debaixo de árvores ou outros abrigos naturais para evitar o sol forte. No entanto, os porcos domésticos dependem das pessoas para criar um ambiente seguro. Proteger os porcos não só os ajuda a se manter frescos, mas também contribui para o seu bem-estar geral. Quando os porcos estão protegidos do sol intenso, eles podem aproveitar o dia, cavando na terra e explorando o ambiente, sem se preocupar com queimaduras solares. Então, da próxima vez que você ver um porco rosa, lembre-se de que ele precisa de um pouco de amor na forma de sombra. Como podemos ajudar a proteger nossos amigos porcos do sol? E se eu disser que seu corpo está sempre se renovando? A cada hora, mais de 1 bilhão de células no seu organismo são substituídas, mostrando um incrível e contínuo processo de regeneração. Isso significa que enquanto você está ocupado, seu corpo está trabalhando ativamente, se recuperando e se renovando, mesmo sem que você perceba. Desde as células da pele que morrem e se renovam, até as células vermelhas do sangue que transportam o oxigênio, essa renovação ajuda você a se sentir saudável e cheio de energia. Embora você não pense nisso, esse sistema incrível funciona nos bastidores, ajudando a substituir células danificadas ou velhas. Esse processo é essencial para manter sua saúde geral, equilibrar as funções do corpo e até mesmo curar feridas. Então, da próxima vez que você pensar em como é difícil envelhecer, lembre-se de que seu corpo tem uma incrível capacidade de se renovar constantemente. Não é uma ideia incrível? Essa inovação vai mudar sua percepção da música. A empresa Dark Young criou uma coluna revolucionária que usa ferro fluido, uma incrível substância com propriedades magnéticas, para mostrar os ritmos musicais de forma visual. Imagine ouvir suas músicas favoritas e ver o ritmo ganhar vida diante dos seus olhos. Quando as ondas sonoras passam pela coluna, o ferro fluido reage de maneira criativa, formando figuras e padrões hipnotizantes. Essa experiência interativa não só melhora nossa percepção da música, mas também transforma o som em um espetáculo visual, tornando-o mais envolvente para o público. Os movimentos do líquido dependem dos ritmos e melodias, permitindo que você veja a música de uma nova maneira. Seja em um show, festa ou apenas ouvindo música na sua sala, a integração do ferro fluido na tecnologia de áudio promete elevar nossas sensações a um novo nível. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia, imagine os incríveis efeitos visuais que podem acompanhar esses sons doces. Você está pronto para experimentar a música como nunca antes? Por que a iguana se preocupa tanto? Essa incrível réptil não é apenas um escalador habilidoso, mas também um pai atencioso. Quando uma iguana de 3 anos alimenta seus filhotes, isso destaca a importância do cuidado parental no mundo animal. As iguanas enfrentam muitos desafios, incluindo predadores e mudanças no ambiente. Por isso, cuidar da prole é crucial para sua sobrevivência. Ao contrário de muitos outros répteis que abandonam os ovos, as iguanas costumam ficar por perto para proteger seus filhotes dos perigos.
Elas os ensinam a encontrar comida e a evitar riscos, demonstrando um nível de cuidado necessário para a sobrevivência dos jovens iguanas. Esse comportamento protetor é especialmente importante em um ambiente cheio de ameaças. Não é surpreendente o quanto de esforço é necessário para criar essas criaturas únicas. Você já se perguntou por que os contratos em Hollywood são tão complicados? Charlie Sheen, um ator famoso, recentemente fez um acordo com a Warner Bros., que destaca o complicado mundo dos contratos de entretenimento. Nesse caso, ele foi pago para não participar de 2 projetos diferentes. Essa situação não é incomum em Hollywood, onde atores e estúdios frequentemente discutem termos que levam em conta vários fatores, como compromissos de tempo, riscos financeiros e controle criativo. Nos bastidores, produtores e advogados trabalham incansavelmente para garantir que todos consigam o que desejam, seja um papel principal, um salário alto ou a liberdade de buscar outras oportunidades. Esses contratos podem impactar a carreira da estrela e os projetos em que ela está envolvida. Portanto, quando um ator como Sheen recebe dinheiro para não participar, isso levanta questões sobre o valor de seu nome e marca na indústria, mostrando o quão complexo e competitivo é Hollywood. Notícia incrível! O asteroide 12.000 Wellston 18 Tom Hanks é uma homenagem ao impacto que o ator querido teve no cinema e na cultura. Descoberto em 1999, essa rocha espacial não é apenas uma honra única para Hanks, mas também um interessante cruzamento entre ciência e cultura pop. Os asteroides geralmente recebem nomes de figuras históricas, cientistas e outras pessoas influentes, tornando esse nome especialmente agradável. Hanks, conhecido por filmes icônicos como Forrest Gump e O Resgate do Soldado Ryan, é admirado em todo o mundo por seu carisma e personagens relacionáveis. Ao nomear um asteroide em sua homenagem, a União Astronômica Internacional reconheceu sua contribuição que vai além do entretenimento. Eles destacam como ele inspira bondade e compaixão. Assim, enquanto o 12.818 Tom Hanks flutua no espaço, ele nos lembra de como a arte e o cosmos podem se encontrar de forma maravilhosa. Imagine ver uma pequena rocha lá em cima, representando um dos nossos atores favoritos. Você sabe o que realmente deixa as abelhas loucas? Apicultores costumam evitar bananas antes de visitar suas colmeias. Essa prática estranha se baseia em um fato curioso. As bananas liberam uma substância chamada acetato de isoamila. Surpreendentemente, essa substância é semelhante aos feromônios de alarme que as abelhas emitem quando sentem perigo. Quando os apicultores comem bananas, o cheiro pode ativar os instintos de defesa das abelhas, levando a um comportamento agressivo. Essa semelhança entre os aromas das bananas e os sinais das abelhas mostra o quão sensíveis elas são aos cheiros ao seu redor. Uma mudança repentina no cheiro pode causar pânico na colmeia, fazendo até as abelhas mais calmas agirem de forma agressiva. É por isso que muitos apicultores experientes preferem lanches sem bananas. Na próxima vez que você encontrar um apicultor, pode ficar curioso sobre o que ele comeu no café da manhã. Apenas lembre-se de que provavelmente não foram bananas. Você não vai acreditar no que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco. Na corrida de 1996, apenas 3 ousados carros de Fórmula 1 cruzaram a linha de chegada, enquanto os outros enfrentaram muitos problemas e foram forçados a abandonar a corrida. Esse resultado inusitado se tornou uma lenda e é frequentemente mencionado em documentários que mostram o quão imprevisível pode ser uma corrida. A famosa pista de rua em Mônaco é conhecida por suas curvas estreitas e terreno desafiador, tornando-se um verdadeiro teste, tanto para os pilotos quanto para seus carros. Devido a falhas mecânicas e acidentes, a corrida se transformou em um espetáculo dramático, que manteve os espectadores em suspense. Pilotos como Damon Hill e Jacques Villeneuve conseguiram lidar com a pista perigosa, evitando habilmente os problemas que afetaram seus concorrentes. Essa corrida nos lembra que na Fórmula 1 tudo pode acontecer, destacando a fina linha entre o triunfo e a catástrofe na pista. Prepare-se para se surpreender com as placas tectônicas. Você sabia que essas enormes partes da crosta terrestre se movem a uma velocidade de cerca de 1 milímetro por semana? Isso é quase tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. Esse movimento lento, mas constante, é causado pelo intenso calor que vem do núcleo da Terra, gerando forças poderosas que empurram e puxam essas placas de pedra. Em um ano, as placas tectônicas podem se deslocar de 1 a 2 polegadas. Embora isso possa parecer insignificante em nossa escala de tempo, ao longo de milhões de anos, esses movimentos ajudam a formar continentes, criar montanhas e causar terremotos.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre um evento tectônico, lembre-se de que é uma pequena, mas poderosa história sobre nosso planeta, que está sempre se movendo e mudando. Não é incrível pensar como esses pequenos movimentos podem levar a enormes transformações geológicas? Sim, é verdade. Uma célula vermelha do sangue pode completar um ciclo pelo corpo humano em cerca de 20 segundos, o que é impressionante, considerando a distância que percorrem. Começando no coração, essas pequenas células se movem rapidamente pelos vasos sanguíneos, levando o oxigênio necessário para nossos órgãos e tecidos. Elas correm pelas artérias, alcançando cada parte do corpo, fornecendo a energia que nos ajuda a pensar, nos mover e até crescer. Depois de entregar o oxigênio, elas pegam o dióxido de carbono, um resíduo, e retornam ao coração pelas veias. Essa viagem rápida mantém nossa saúde, permitindo que realizemos nossas atividades diárias com energia. Se você pudesse se mover tão rápido quanto uma célula vermelha do sangue, poderia dar a volta ao mundo em apenas algumas horas. Não é incrível? Essa velocidade impressionante destaca o quão maravilhosa é nosso sistema circulatório. Você consegue imaginar como uma supernova mudou o destino da Terra? Há cerca de 360 milhões de anos, uma explosão massiva de uma supernova, uma estrela que brilha intensamente, pode ter exterminado até 75% da vida no nosso planeta. Essa explosão ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância, mas seus poderosos raios cósmicos tiveram um grande impacto na Terra. A explosão liberou radiação intensa, que enfraqueceu bastante a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares prejudiciais. Com a camada de ozônio debilitada, plantas e animais foram expostos a mais radiação solar, resultando em sérios problemas ecológicos. Esse evento mostra como o universo está interconectado, demonstrando que até fenômenos estelares distantes podem afetar a vida na Terra. Cientistas, ao estudarem registros antigos e dados geológicos, continuam a descobrir como esses eventos cósmicos moldaram a evolução da vida. Isso nos lembra de quão frágil é nosso planeta em escala cósmica. Quem sabe que outros eventos misteriosos podem ter influenciado a história da Terra? A pressão nos ouvidos pode realmente reduzir a fome? Essa ideia interessante envolve pressionar um ponto específico localizado na área antes da orelha. Conhecida há séculos, essa prática se baseia em métodos holísticos antigos que sugerem que existem diferentes pontos de pressão em nosso corpo que afetam várias funções. Alguns acreditam que estimular essa área pode diminuir a sensação de fome e ajudar a controlar o apetite. Embora as opiniões sobre sua eficácia variem, muitas pessoas relatam experiências positivas. Cientistas observam que a estimulação de certas áreas pode liberar endorfinas, substâncias naturais que promovem o bem-estar, o que pode alterar nossa percepção da fome. Embora essa prática não substitua uma alimentação equilibrada, ela oferece uma perspectiva fascinante sobre como nossos corpos podem reagir a estímulos externos. Não é surpreendente que algo tão simples possa ter consequências tão interessantes para nossa saúde. Você já se perguntou onde fica a maior represa do mundo? Ela está localizada na vasta Sibéria, na Rússia. Essa incrível obra de engenharia não só impressiona pelo seu tamanho, mas também desempenha um papel importante na geração de energia hidrelétrica. A represa está a cerca de 600 metros de sua área principal, destacando suas enormes dimensões. Conhecida como Represa Sayano-Shushenskaya, ela aproveita a energia do poderoso rio Yenisei, um dos maiores rios do mundo. Inaugurada em 1978, essa represa se eleva a impressionantes 245 metros e se estende por mais de 1.000 metros. Ela gera mais de 600 e 400 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer milhões de casas. Além de suas capacidades energéticas, a represa também ajuda a controlar inundações e a irrigação, sustentando o ecossistema local e a economia. Não é incrível como essas estruturas podem mudar o nosso mundo? Difícil de acreditar, mas Jane Barbie moldou suas chamadas. Essa voz lendária ganhou vida através da rede telefônica Bell System, onde ela fornecia respostas automáticas para diversos serviços, incluindo informações e mensagens de operadores. Imagine, milhões de pessoas em todo o país ouviam sua voz calma e clara todos os dias, sem saber quem ela era. Jane Barbie foi uma estrela invisível de inúmeras chamadas telefônicas no auge de sua carreira. Embora a tecnologia tenha mudado muito e migrado para sistemas digitais, suas gravações foram essenciais para a comunicação eficaz na época. A contribuição de Barbie ia além de ser apenas uma voz.
ela se tornou um símbolo da era das telecomunicações. Sua influência nos faz valorizar como um simples gesto de atender o telefone estava ligado aos seus esforços. Não é incrível pensar em quantas conversas ela ajudou a moldar sem querer? Difícil de acreditar, mas o logo da NBC é um pavão. Esse design colorido simboliza um momento importante na história da televisão, a chegada da TV colorida. Criado em 1956, o logo do pavão tem 6 penas vibrantes, cada uma representando uma direção da NBC. Essas cores não são apenas bonitas, elas representam a empolgação e a inovação que vieram com a transmissão em cores. Pense nisso, antes da TV colorida, a maioria dos programas era em preto e branco. O pavão não só mostra o compromisso da NBC com essa nova tecnologia, mas também celebra a alegria de levar histórias vibrantes para lares em toda a América. Então, quando você vê esse pavão, lembre-se de que não é apenas um logo, é um lembrete de quão longe a televisão chegou e da criatividade por trás dela. Não é incrível como um logo simples pode contar uma história tão colorida? Você consegue adivinhar o que significam os anéis olímpicos? Sempre que você vê esses 5 anéis icônicos, está diante de um símbolo vibrante de união no esporte. Esses anéis representam os continentes do mundo, conectando atletas de diferentes partes durante os Jogos Olímpicos. O azul simboliza a Oceania, com suas lindas ilhas e culturas vibrantes. O preto representa a África, mostrando sua rica diversidade e herança. O vermelho representa as Américas, unindo a América do Norte e a América do Sul. O amarelo representa a Ásia, onde estão alguns dos maiores e mais populosos países. Por fim, o verde simboliza a Europa, conhecida por sua rica história e contribuição para o esporte. Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, criou esse símbolo em 1913 para mostrar a união dos atletas de todo o mundo. Cada anel se sobrepõe ao outro, mostrando que, apesar de nossas diferenças, podemos nos unir através do esporte. Então, da próxima vez que você assistir aos Jogos Olímpicos, lembre-se de que esses 5 anéis não são apenas cores. Eles representam o espírito de amizade e competição ao redor do mundo. E se eu disser que a internet pesa tanto quanto um morango? Acredite ou não, o peso total de todos os dados que circulam no ciberespaço é aproximadamente igual ao peso de um grande morango, cerca de 50 gramas. Esse fato incrível destaca o quão leve e intangível é a informação digital. Cada vez que você envia um e-mail, assiste a um vídeo ou navega nas redes sociais, você está movendo elétrons que estão em constante movimento. Mesmo com milhões de sites, vídeos e fotos na internet, os elétrons responsáveis por essa riqueza de informações têm uma massa surpreendentemente pequena. Para entender isso, imagine que você está segurando apenas uma fruta. Com o avanço da tecnologia, estamos constantemente criando mais dados, mas o peso continua surpreendentemente baixo. Então, da próxima vez que você estiver na internet, lembre-se de que esse enorme mundo virtual ao seu redor é incrivelmente leve, quase como se existisse em um mundo diferente do físico. Não é loucura que algo tão grande também seja tão leve? Fato incrível sobre mesas de café infinitas. Esses móveis impressionantes usam espelhos e luz para criar ilusões visuais que podem fascinar qualquer um que os veja. Imagine uma mesa de café que parece não ter fim, desaparecendo em um abismo hipnotizante de reflexos. Designers criativos combinam funcionalidade com uma estética deslumbrante, transformando essas mesas em verdadeiras obras de arte. Ao passar por perto, a luz refletida nos espelhos engana seu olhar, fazendo a mesa parecer mais profunda do que realmente é. Essa combinação criativa de design e ilusão não só embeleza seu espaço, mas também gera conversas entre os convidados. Mesas de café infinitas nos lembram que objetos do dia a dia, como móveis, podem proporcionar experiências extraordinárias. Então você gostaria de ter uma delas em sua casa? Você sabia que em Istambul, uma cidade cheia de vida, existe uma máquina que troca garrafas plásticas por ração para animais? Essa ideia inovadora é prática e ajuda na reciclagem, alimentando os animais de rua que vivem nas ruas. Ao colocar uma garrafa plástica na máquina, você recebe uma porção de ração em troca. Esse sistema inteligente incentiva os moradores a reciclar e fornece um recurso essencial para os animais, que muitas vezes dependem da bondade de estranhos para encontrar comida. Essa iniciativa é um ótimo exemplo de consciência ambiental e compaixão, mostrando como uma ação simples pode fazer a diferença. Então, da próxima vez que você estiver em Istambul,
Considere contribuir para um amigo peludo que precisa. Não seria incrível se mais cidades adotassem soluções criativas de reciclagem? Níveis de neve incríveis no Hawaii vão te surpreender. Embora as praias tropicais do Hawaii sejam geralmente associadas ao sol e à areia, você pode ficar surpreso ao saber que este paraíso insular recebe mais neve no inverno do que Nova York. Altos acima das costas quentes estão os magníficos vulcões Mauna Kea e Mauna Loa, que alcançam mais de 4.000 metros de altura. Em altitudes tão elevadas, a temperatura cai bastante, permitindo a formação de neve nos meses de inverno. Esse fenômeno climático único cria um contraste impressionante, onde esquiadores e amantes do sol desfrutam da mesma ilha em diferentes altitudes. Imagine um pico nevado sob o brilhante sol havaiano, enquanto surfistas pegam ondas lá embaixo. Essa incrível mistura de ecossistemas demonstra a diversidade impressionante da natureza, lembrando-nos que o inesperado pode ser encontrado nos lugares mais familiares. Quem diria que o Hawaii também poderia ser um país das maravilhas de inverno? Você sabia sobre os efeitos estranhos da fuga dissociativa? Esse é um estado psicológico raro, que pode causar mudanças drásticas na vida de uma pessoa. Durante a fuga dissociativa, as pessoas podem de repente viajar para longe de casa, assumindo uma nova identidade, que pode durar dias ou até semanas. Imagine acordar em um lugar desconhecido, sem lembrar como chegou lá e sem memórias da sua vida anterior. Isso pode ser assustador e confuso, tanto para a pessoa que passa por isso, quanto para seus familiares. Especialistas acreditam que estresse, trauma ou mudanças significativas na vida podem desencadear a fuga dissociativa, permitindo que a mente fuja de emoções opressoras. Embora seja um estado temporário, as consequências podem ser profundas, levando a confusões e dificuldades em recuperar a verdadeira identidade. Como as pessoas lidam com essa experiência tão estranha? Você sabia que a água ajuda a criar lindas pérolas? O suave movimento da água desempenha um papel fundamental no incrível processo de formação das pérolas. Quando uma ostra ou molusco acidentalmente captura um irritante, como um grão de areia, ele começa a cobri-lo com camadas de nácar, a substância que dá brilho às pérolas. Esse movimento encantador da água mantém a pérola em movimento, permitindo que ela receba uma camada uniforme de nácar, que ao longo do tempo suaviza e polido sua superfície. Sem o movimento constante da água, as pérolas podem ficar irregulares ou até deformadas. Curiosamente, essas joias naturais podem variar em tamanho, desde pequenas bolinhas até lindas esferas, tornando cada pérola única. O papel da água nesse processo mágico destaca as maravilhas da natureza e nos lembra do delicado equilíbrio que cria esses tesouros preciosos do mar. Não é incrível? Você sabia de onde vem o carbono? Embora o carbono seja um dos elementos mais comuns do universo, ele não surgiu durante o Big Bang. Em vez disso, ele passa por um longo processo no tempo e no espaço, se formando no núcleo de estrelas que estão morrendo. Quando essas estrelas chegam ao fim de suas vidas, ocorre um processo chamado nucleossíntese estelar. Nesse processo, átomos de hélio se fundem sob alta temperatura e pressão, criando elementos mais pesados, incluindo o carbono. Quando essas estrelas eventualmente explodem em supernovas impressionantes, elas espalham carbono e outros elementos pelo universo. Esse processo cósmico de reciclagem é extremamente importante. Ele não só enriquece nuvens de gás e poeira, das quais novas estrelas e sistemas planetários se formam, mas também fornece os blocos de construção para a vida, como a conhecemos na Terra. Então, da próxima vez que você pensar em carbono, lembre-se dessa história de sua origem estelar. Você sabia que um grupo de corujas pode ter vários nomes? O mais popular é parlamento. Esse termo único provavelmente surgiu da ideia de que as corujas simbolizam sabedoria e conhecimento, ligando-as às discussões humanas. Além de parlamento, algumas pessoas chamam um grupo de corujas de congresso, enfatizando a ideia de união para debater. Outro nome menos conhecido é Estado, que traz um ar de formalidade a esses encontros. No entanto, muitos simplesmente as chamam de bando, que é um termo mais geral para grupos de aves. Essa diversidade de nomes mostra a riqueza da língua e como percebemos a natureza. Na próxima vez que você ver corujas juntas, pense em qual nome você prefere. Você acredita que cantar em um coral aumenta os hormônios da felicidade? Estudos mostram que participar de um coral pode reduzir significativamente o estresse,
e aumentar a produção de hormônios da felicidade em nosso corpo. Quando cantamos juntos, especialmente em grupo, como em um coral, nosso cérebro libera ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Essa substância incrível nos ajuda a nos sentirmos mais conectados aos outros e melhora nosso humor. Cantar também promove a respiração profunda, o que pode aumentar o nível de oxigênio no sangue, ajudando no relaxamento e no bem-estar emocional. Além disso, a alegria da harmonia e da música em conjunto cria um senso de comunidade e pertencimento. Não se trata apenas de acertar as notas, é uma experiência emocional que eleva o espírito. Participar de um coral pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse, especialmente no nosso mundo acelerado. Não importa se você é um cantor experiente ou está tentando pela primeira vez, o simples ato de unir vozes pode transformar seu dia e te deixar mais feliz do que nunca. Que tal experimentar? Você sabia que na fábrica da Tesla em Fremont trabalham robôs? Essa fábrica, localizada na Califórnia, é fundamental na produção dos populares carros elétricos Model 3 e Model Y. A Tesla utiliza tecnologias modernas e automação para simplificar o processo de produção, o que aumenta a eficiência e acelera a montagem. Imagine filas de robôs que trabalham incansavelmente ao lado de pessoas, levantando peças e montando componentes com precisão impressionante. No entanto, apesar de toda essa tecnologia avançada, a fábrica enfrenta sérios desafios. Os custos de manutenção de toda essa automação podem se acumular rapidamente, criando pressão financeira na produção. Enquanto a Tesla busca inovações e aumento na produção, equilibrar eficiência e custos continua sendo um grande desafio. Como eles lidarão com esse problema enquanto continuam a liderar o mercado de carros elétricos? A instalação de escadas rolantes em cidades como Douala foi um passo importante para o desenvolvimento urbano, mas nem todos estavam prontos para essa comodidade moderna. Muitos moradores nunca tinham usado escadas rolantes antes, e suas primeiras experiências foram verdadeiras aventuras cheias de incertezas. Diariamente, pelo menos 20 acidentes eram registrados, geralmente quedas leves, enquanto as pessoas se acostumavam com os degraus em movimento. Para alguns, a alegria de subir rapidamente se transformava em uma luta contra a gravidade. Esse fenômeno destaca uma verdade importante. Embora a tecnologia avance rapidamente, as pessoas às vezes precisam de tempo para se adaptar. Essa experiência gerou discussões sobre segurança e educação, já que moradores e autoridades trabalham juntos para aumentar a conscientização e o aprendizado, visando viagens mais confortáveis. No final, isso ressalta como as inovações afetam a vida cotidiana e a importância de entender as tecnologias antes de aceitá-las completamente. Vamos revelar a verdade sobre as esculturas subaquáticas. Essas impressionantes obras de arte não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante na proteção do meio marinho. A série de esculturas subaquáticas, criada especialmente como recifes artificiais, oferece um novo habitat para corais e vida marinha. Quando as estátuas são colocadas no fundo do oceano, elas começam a acumular corais e atrair diferentes criaturas marinhas, transformando-se com o tempo em recifes vivos. Essa combinação habilidosa de arte e cuidado ambiental não só promove a biodiversidade, mas também ajuda a proteger e restaurar ecossistemas marinhos danificados. Artistas e ecologistas trabalham juntos para criar essas obras-primas, mostrando que a criatividade pode coexistir com a natureza. Você já imaginou como uma escultura pode se transformar em um vibrante jardim de corais? Cada visita a essas instalações subaquáticas revela uma nova camada de vida, destacando a importância da arte na conscientização ecológica. Difícil de acreditar, mas Urano é gigante. Esse gigante gelado é tão massivo que caberiam cerca de 63 terras nele. Com um diâmetro de quase 50 mil quilômetros, Urano impressiona por seu tamanho e ocupa o terceiro lugar entre os planetas do nosso sistema solar. Embora seja maior que o nosso planeta, não é tão grande quanto seus vizinhos massivos, Júpiter e Saturno. Ao contrário das cores vibrantes desses dois gigantes, Urano é conhecido por seu incrível tom azulado, que surge devido ao metano em sua atmosfera. Essa cor única e a inclinação característica de mais de 98 graus fazem de Urano um dos lugares mais incomuns, com as estações mais extremas do sistema solar. Imagine um inverno que dura 42 anos. Esse planeta remoto gira de lado, criando fenômenos climáticos interessantes e um eixo de rotação único. Não é incrível pensar que um mundo tão gigante existe no nosso próprio quintal cósmico?
Prepare-se para se surpreender com as incríveis crenças de Nikola Tesla. O famoso inventor Nikola Tesla uma vez afirmou que poderia viver até a incrível idade de 150 anos. Ele acreditava que a eletricidade tinha propriedades curativas misteriosas que poderiam beneficiar nosso corpo e até mesmo prolongar a vida. Tesla era profundamente fascinado pela conexão entre eletricidade e saúde, sugerindo que poderia ser usada não apenas em dispositivos, mas também como uma forma de terapia. Dizem que ele fez experimentos em si mesmo, tentando usar correntes elétricas para testar suas teorias. Infelizmente, apesar de suas ideias inovadoras e trabalho excepcional na área da eletricidade, Tesla faleceu aos 86 anos. Seus sonhos de longevidade e o potencial terapêutico da eletricidade ainda inspiram discussões hoje, despertando interesse sobre como tecnologia e saúde podem se cruzar. Quem sabe um dia a eletricidade revelará os segredos de uma vida longa? Ferólio é uma encantadora vila pequena, escondida em um vale pitoresco do rio Bavona, na Suíça. A singularidade deste lugar é que não há eletricidade, permitindo que os moradores levem uma vida simples e tradicional, que quase não mudou ao longo do tempo. Visitantes vêm a Ferólio em certas épocas do ano, buscando desfrutar de sua deslumbrante beleza natural e tranquilidade. Imagine caminhar pela vila com antigas casas de pedra que contam histórias de tempos passados. Uma das principais atrações é a deslumbrante cachoeira de 80 metros, que vale a pena ver. Sem fios barulhentos e distrações modernas, Ferólio oferece um refúgio pacífico na natureza, onde o tempo parece parar. Seja caminhadas pelas colinas ao redor ou simplesmente apreciando os sons da água caindo, este canto escondido convida você a se desconectar da agitação e se reconectar com a beleza da natureza. Quais tesouros escondidos você poderia descobrir em uma vila como Ferólio? Incrível, mas é verdade. Houdini tinha um segredo. Um dos truques mais impressionantes do seu repertório era a tortura aquática chinesa. Nesse número ousado, Houdini se mergulhava em um tanque de água, com as mãos e os pés algemados, e em questão de segundos ele surgia ileso. Esse espetáculo fascinava o público, mas Houdini guardava seus segredos a 7 chaves. Em vez de patentear o truque, o que revelaria seus mecanismos, ele optou por uma apresentação única para uma pessoa. O direito autoral do truque permitiu que Houdini mantivesse os detalhes em segredo, o que aumentou seu status lendário. Essa escolha mostra não apenas sua genialidade como ilusionista, mas também sua compreensão da arte do show. Manter o público em suspense era tão importante quanto o próprio número. Quais truques, na sua opinião, poderiam rivalizar com essa fuga ousada? Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do McDonald's? Pode ser surpreendente. Existe um menu secreto com um item chamado McChicken. Imagine um delicioso sanduíche de frango, habilidosamente colocado entre 2 apetitosos cheeseburgers duplos. Essa criação única é perfeita para os ousados que se atreverem a pedir. Muitos não sabem que o McDonald's frequentemente experimenta diferentes combinações, e o McChicken é um saboroso exemplo. Embora não seja anunciado oficialmente, os fãs de fast food desfrutam desse sanduíche vibrante há muitos anos. Então, se você estiver se sentindo aventureiro, na sua próxima visita, não hesite. Basta pedir um McChicken e se deliciar com essa versão inusitada dos clássicos favoritos. É uma chance de aproveitar como nunca antes. Pronto para experimentar? Você pode acreditar que esta é a torre de gelo mais alta já construída? Em 2018, engenheiros alcançaram um feito incrível ao construir uma torre de 51 metros de altura. Esta estrutura maravilhosa mostrou não apenas a beleza do gelo, mas também a criatividade e as habilidades de engenharia envolvidas em seu projeto. Ela foi construída em Harbin, na China, onde acontece o Festival Internacional de Gelo e Neve todos os anos. Esta majestosa construção foi feita inteiramente de blocos de gelo retirados do rio Songhua. Artistas e engenheiros trabalharam arduamente, enfrentando temperaturas congelantes para garantir a estabilidade e a beleza da torre. Os visitantes ficaram maravilhados com suas esculturas complexas e iluminação, criando um espetáculo impressionante à noite. Esta torre de gelo nos mostra que, com dedicação e inovação, até os materiais mais frios podem se transformar em arte emocionante. Então, o que você acha? Está pronto para enfrentar o frio e ver de perto uma construção de gelo tão grandiosa?
Você sabia que a NFL mudou o Super Bowl? Em 1993, a Liga Nacional de Futebol tomou a ousada decisão de transferir o Super Bowl do Arizona após um evento importante. Os moradores do estado votaram contra o reconhecimento do dia de Martin Luther King Jr. como feriado oficial. Essa decisão gerou um debate nacional sobre igualdade e direitos civis. A resposta da NFL mostrou seu compromisso com a justiça social, colocando esses valores acima do lucro financeiro. O jogo estava originalmente programado para acontecer em Tampa, mas após a votação polêmica, a liga o transferiu para Pasadena, Califórnia. Essa decisão gerou reações mistas. Alguns elogiaram a NFL pela sua posição, enquanto outros criticaram a decisão como excessivamente política. Com o tempo, esse evento demonstrou como o esporte pode se entrelaçar com questões sociais importantes. Isso também levou o Arizona a reconhecer o dia de Martin Luther King Jr. em 1993, mostrando como a opinião pública pode mudar. Portanto, da próxima vez que você pensar no Super Bowl, reflita sobre como questões sociais podem impactar o esporte. Difícil de acreditar, mas os elefantes acham os humanos fofos. Pesquisas recentes mostram que os elefantes veem os humanos da mesma forma que nós vemos filhotes de cachorro ou gatinhos. Essa descoberta interessante se baseia em observações do comportamento dos elefantes e suas interações sociais. Cientistas descobriram que, quando os elefantes encontram humanos, especialmente aqueles que conhecem e confiam, eles demonstram sinais de afeto e curiosidade. Esses gigantes gentis costumam se aproximar das pessoas com gestos brincalhões e expressões curiosas. Essa percepção pode estar relacionada à sua natureza social e alta inteligência emocional, já que os elefantes são conhecidos por formarem laços fortes em seus grupos. A ideia de que os elefantes nos veem como fofos traz um toque encantador à nossa compreensão dessas criaturas magníficas. Isso nos incentiva a valorizar ainda mais nossa conexão com a natureza. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que ele pode achar você tão fofo quanto nós os achamos. YAL é uma abreviação de You All e é muito usada no inglês do sul dos Estados Unidos. Embora essa palavra esteja associada a um clima acolhedor e amigável dos estados do sul, ela está se espalhando para outros países, como Austrália e até mesmo Reino Unido. YAL apareceu pela primeira vez por escrito no início do século XIX e provavelmente foi criada para oferecer uma forma mais informal e amigável de se dirigir a grupos. Em vez de usar o formal You Guys ou You Folk, YAL torna as conversas mais pessoais. Sua atração está na capacidade de criar um senso de comunidade, convidando todos a participar do diálogo. Seja conversando com amigos ou conhecendo novas pessoas, usar YAL pode ajudar a aliviar a tensão, mostrando abertura e simpatia. Então você está pronto para usar YAL em suas conversas do dia a dia? Você já viu alguém na água gelada? Estudos mostram que observar alguém lidando com água fria pode afetar seu estado físico. Isso acontece porque nosso cérebro tem mecanismos de empatia. Quando você vê alguém passando desconforto, como o frio da água, seu cérebro imita essa sensação, como se você também estivesse sentindo frio. Isso pode causar reações físicas reais, como a diminuição da temperatura do seu corpo. Imagine que você está assistindo a um amigo corajoso mergulhar em um lago no meio do inverno. Seu corpo pode começar a esfriar, mesmo que você esteja aquecido. Essa reação mostra o quanto estamos emocional e fisicamente conectados uns aos outros. Pense em quantas outras emoções ou experiências podemos inconscientemente compartilhar com os outros. Difícil de acreditar, mas existe o Dia Nacional da Batalha de Travesseiros. Este evento divertido acontece no primeiro sábado de abril e começou em 2008, em São Francisco. Rapidamente se tornou uma celebração global que une as pessoas para se divertirem de forma leve. Participantes com travesseiros macios se reúnem em parques e espaços públicos para participar de batalhas brincalhonas e não violentas. Este evento não só traz alegria, mas também promove a interação na comunidade, ajudando as pessoas a se afastarem da rotina diária. Seja dando um golpe com o travesseiro em um amigo ou tentando desviar dos ataques de penas, é uma ótima maneira de passar o tempo ao ar livre. Além disso, é adequado para todas as idades, tornando-se uma atividade ideal para famílias e amigos. Então, por que não se juntar à diversão no próximo abril? Pegue um travesseiro, encontre um encontro local e deixe a risada rolar. Como a forma da boca afeta a qualidade do seu sono?
Estudos mostram que a forma da boca de uma pessoa pode influenciar bastante seu padrão de sono. Pessoas com características anatômicas específicas, como um arco estreito ou uma mordida pronunciada, frequentemente enfrentam problemas, como dificuldade para respirar enquanto dormem. Isso pode levar ao ronco ou até à apneia, o que prejudica o delicado equilíbrio de um sono reparador. Quando as vias respiratórias estão estreitas, respirar durante o sono se torna mais difícil, causando interrupções e impedindo um sono profundo e restaurador. Curiosamente, a anatomia da sua boca pode desempenhar um papel fundamental em como você se sente ao acordar todas as manhãs. Se você já se perguntou por que acorda cansado, mesmo após uma boa noite de sono, vale a pena prestar atenção na forma da sua boca. Entendendo essa conexão, você poderá encontrar soluções para melhorar a qualidade do seu sono e seu bem-estar geral.